É possível emagrecer sem dietas mirabolantes e rigorosas? Bom, este é o tema do nosso episódio de hoje. Ele está muito especial, porque eu estou super inspirada, porque eu estou fazendo um programa de emagrecimento. Na verdade, o programa ele já existe, eu estou colocando ele no papel, na gravação, e tudo bonitinho. E você logo, logo vai ter acesso a esse programa que está muito bonito. Então, me inspirei e resolvi trazer o tema aqui para o podcast. Mas antes, você já sabe. Compartilhe esse vídeo com a amiga, com um amigo. Se inscreve aqui no canal do YouTube se você assiste o vídeo pelo YouTube, você curte essa rede. Ou então vai lá no Spotify e siga a Ayurveda Brasil Podcast, ative a notificação de onde você estiver, bora para a vinheta e vamos conversar sobre esse tema mais que necessário, certo? Bora lá! Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu não vou contar hoje só se é possível ou não é possível, ponto final. Eu vou já dizer se você precisa começar a emagrecer, não consegue fazer dieta, ou seja, já fez, já voltou, tem efeito sanfona o tempo inteiro, aquela coisa toda que a gente já sabe como é, aquele sofrimento mesmo todo. Então esse episódio vai te interessar muito, porque aqui a gente vai retomar algumas ações básicas que na verdade você já sabe, ou que talvez você soube em algum momento da vida, mas não se lembre mais. Mas assim, são ações básicas que já vão desinchar o seu corpo, porque a gente, no geral, tem uma alimentação que é muito bagunçada. Então, quando a gente tem uma alimentação muito bagunçada, a gente não consegue perder peso, tá? Eu vou falar sobre isso hoje, então você vai saber se é possível emagrecer com dieta menos, né, não tão rigorosas assim, mas também quais são as primeiras ações que você já pode começar a tomar e que vai dar muito certo, beleza? Ó, vamos lá. Então vou primeiro, óbvio, você já sabe a minha resposta. Sim, é possível emagrecer no Ayurveda sem dietas muito radicais ou mirabolantes. E isso é possível por quê? Vou te contar a minha experiência dos últimos atendimentos que fiz. E alguns deles eram atendimentos para emagrecimento e outros não. E mesmo assim as pessoas emagreceram. Então, assim, eu tenho uma consultoria premium, que você já sabe se você escuta o Ayurveda Brasil Podcast, que chama Consultoria Premium Metamorfoses. Consultoria Metamorfoses, consultoria Premium, depende, cada dia eu chamo ela aí de um jeitinho, mas a ideia é essa. Consultoria Metamorfoses, você tem um atendimento premium nessa consultoria. Bom, nessa consultoria eu tive alguns casos de pessoas que me procuraram justamente para emagrecer. Então, a dor da pessoa era essa, né? Ela chegava para mim e falava assim, ó, a minha grande questão é que eu já fiz muito tipo de regime, de dieta, funciona, só que eu volto a engordar. E eu volto a engordar um monte, às vezes muito pior. Eu já tomei remédio, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E tem uma grande aflição aí por trás, que é esse. Como é que eu emagreço e não engordo mais? E eu, durante muito tempo, eu resisti, assim, trazer esse tema tanto para os meus programas, quanto para o podcast, para o Instagram e as redes que eu atuo aí com Ayurveda e com Yoga, porque é um tema delicado. Eu penso que a gente vive numa sociedade que tem gordofobia, né, e aí tem um limite, né, que é o quê? Aquele da profissional da saúde, que contribui com o objetivo das pessoas, e aquele que você passa esse limite, você se torna, então, também, você cai nesse discurso da gordofobia. E eu quero ter muito cuidado, eu gosto muito de prestar atenção no que eu tenho feito aqui, em qualquer um dos espaços que eu atuo, para não cair, né, para não contribuir com esse peso. Porque o excesso de peso para a Ayurveda, ele não tem que ser tratado diferente de qualquer outro desequilíbrio de saúde. E tem, por exemplo, pessoas que a sua constituição, ela é mais pesada. São as constituições que a gente chama de Kapha dosha, né? O dosha predominante do corpo dessa pessoa é o Kapha. E é normal que ela nunca vai ser uma pessoa carne e osso, magrela e etc. E uma das coisas que a gente fala para essa pessoa é, como é que você era quando você é criança, né? Você era magra e engordou ou não? O que aconteceu aí no meio do caminho? Ou você tinha determinado peso, só que agora você sente que você está muito além disso. Então, sabe, tudo isso é importante. Como a pessoa se sente. Porque a primeira coisa, de verdade, gente, é
pensar no acolhimento. Porque é muita sacanagem você, como profissional, você malhar uma pessoa que chega para você, você dá lição de moral e etc. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a pessoa que teve, né, na sua vida uma recorrência de efeito sanfona, ela procurou muitas vezes dietas radicais para emagrecer, porque tem questões que estão acompanhando essa pessoa e ela sente essas questões, ou seja, tem dores acompanhando essas pessoas. E essas dores, para mim, elas são tão importantes quanto o emagrecimento da pessoa. Então, quando a gente parte desse lugar, a gente já parte de um lugar diferente. Não é a ideia da dieta radical, mas é uma ideia sistêmica. É como você está fisicamente, como você está emocionalmente, como você está em relação ao seu comportamento, às suas crenças, ou seja, tudo isso entra em um programa de emagrecimento comigo, pensando no Ayurveda e no Yoga como base desse programa. Porque se não for sistêmico, você vai fazer esse programa e vai ter de novo o efeito sanfona. Esse é o ponto muito, muito, muito essencial, saca? Então hoje eu tô falando de uma perspectiva que é a perspectiva comida. Né? É possível não ter uma dieta tão radical? Sim, é possível. E é possível como? O Ayurveda pensa assim, ó, vou até falar isso, que você pode começar a se organizar. Como é que o Ayurveda pensa a sua comida se você está emagrecendo? Você tem que buscar comida leve. Por quê? Leve é o contrário de Kapha Dosha. Então, se Kapha Dosha apresenta como qualidades a gordura, a viscosidade, o peso e assim por diante, a gente tem que olhar para qual é o tipo de alimento que traz para o meu corpo a leveza, essa raspagem, digamos assim, da gordura, o emagrecimento, mas nesta perspectiva da saúde total. Isso junto com o cuidado do coraçãozinho e da mente, beleza? Então, vou contar outra coisa que aconteceu esses dias. Estou fazendo uma das consultorias com uma pessoa que não tá, mais de uma, na verdade, é com 3 pessoas que não estão buscando emagrecimento. E as 3 emagreceram. Aí elas falaram para mim, nossa, eu estava me sentindo fora do meu peso, mas eu não sabia o que fazer para emagrecer e eu emagreci. A gente não estava focando nisso. Por que elas emagreceram? Porque a gente está focando no equilíbrio do corpo por completo e não fragmentado. Então, esses quilos a mais que elas tinham estavam, na verdade, o corpo, na verdade, estava começando a entrar em desequilíbrio. Então, com esse processo de limpeza do corpo, de reorganização alimentar, elas emagreceram o que a gente diz naturalmente. Mas, a dieta no Ayurveda é restrita. Ela não é restrita. A dieta no Ayurveda, ela é parte da sua necessidade. Se você está fazendo um tratamento, sim, ela vai ser restrita por um período de tempo, mas um período curto mesmo, eu tô falando de, às vezes, 1, 2 semanas, que seja um mês no máximo. E a partir daí, você vai pensar como é que você pode inserir uma dieta equilibrada, que o seu corpo precisa neste momento da sua vida. Então, você ganha autonomia. Por isso que a gente consegue evitar o efeito sanfona. Por um lado, o alimento, e por outro lado, a questão do coraçãozinho, das emoções, que eu trabalho conjuntamente. Por isso que eu utilizo técnicas do yoga. Técnicas de respiração, de relaxamento, de meditação, para a gente ter um novo trajeto, um novo percurso mental formado nesse período. É muito legal, gente, é muito legal. Mas bora falar diretamente de alguns pontos de alimentação que você já pode começar a fazer para reequilibrar a sua alimentação sem precisar fazer grandes dietas logo no início. O primeiro deles é estipular horários para você comer. Então, café da manhã, almoço e jantar com horários bem definidos. Alimentação mais leve no jantar, alimentos mais pesados na hora do almoço. Busca entender e olhar para o alimento com essa lógica que eu acabei de falar para você. Eu preciso de alimentos leves, não de alimentos pesados, porque alimentos pesados aumentam o meu peso, alimentos leves diminuem. Então, é desses que eu preciso. Que mais? Até anotei aqui algumas coisas para não me esquecer. Eliminar os alimentos ultraprocessados e industrializados. Esse é um fluxo de transformação que você vai ter que sim fazer. E treinando o seu paladar para o natural e diminuindo o número de industrializados e processados, porque eles contêm
muitos aditivos, corantes, muito sal. Lembra que o sal em excesso ele vai reter água, então você vai ter dificuldade para perder peso, certo? Que mais? Dê preferência então para os alimentos de feira, óbvio. Evite bebidas alcoólicas e também evita muita coisa fermentada. Então, inclusive queijos, por exemplo, que a gente no geral vê a indicação de queijo para dieta, pro Ayurveda, o queijo ele tem aí um processo de fermentação, ele vai aumentar o seu peso, né? E não só, e às vezes, dependendo do queijo, além disso, ele vai ser bastante pesado para digestão. Então, cuidado com essa indicação dos queijos. Que mais? Abandonar, e treinando o corpo para abandonar refinados, como açúcar branco, farinha branca, sal refinado, isso é importante. E carnes, aí vem um ponto importante. Carne aumenta peso. Qualquer uma vã. Sim, elas são difíceis de digerir. Mas se você é uma pessoa que não consegue viver sem carne na sua vida, então nesse momento você vai dar preferência para carne de frango. Quando você vai comer? Na hora do almoço, certo? Se você escutar essa lista de coisas que eu falei de novo, elenca aí num caderninho essa lista de coisas, você já vai começar a ter um processo de emagrecimento, certo? E aí como é que eu completo esse processo e não deixo ele virar um efeito sanfona? Aí você espera que no dia 15 de julho eu vou lançar o programa Leveza em Fluxo oficialmente e você vai ter um programa de emagrecimento sem efeito rebote nas suas mãos. Combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!